mortes mais chocantes dos seguidores de Jesus. O que isso significa hoje? Imagine viver sua fé sabendo que, a qualquer momento, pode ser perseguido, torturado ou até morto por isso. Parece coisa do passado, não é? Mas a verdade é que a história dos primeiros seguidores de Jesus continua se repetindo nos dias de hoje. Os apóstolos enfrentaram mortes brutais por não negarem sua fé e agora milhões de cristãos ao redor do mundo passam pelo mesmo. Você já parou para pensar que, enquanto assiste a este vídeo, alguém pode estar arriscando a própria vida apenas por seguir a Cristo? Hoje vamos revelar as mortes mais chocantes dos primeiros discípulos e o que elas significam para o mundo atual. Por quê? Mesmo após séculos, a perseguição aos cristãos continua? O que isso diz sobre nossa liberdade religiosa? E, mais importante, o que podemos fazer diante dessa realidade? Assista até o fim, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua visão sobre fé, coragem e o preço de seguir a Cristo. Você já parou para pensar no preço que foi pago para que o Evangelho chegasse até nós? Muitos dos primeiros seguidores de Jesus não apenas enfrentaram perseguições, mas tiveram mortes brutais por se recusarem a negar sua fé. Crucificações, decapitações, torturas inimagináveis. Parece coisa do passado. Mas e se eu te disser que isso continua acontecendo hoje? Que, enquanto você assiste a este vídeo, milhares de cristãos ao redor do mundo enfrentam prisões, violência e até a morte simplesmente por acreditar em Cristo. O que isso significa para nós que temos liberdade? Hoje, vamos revelar as mortes mais chocantes dos primeiros discípulos e conectar essas histórias à realidade assustadora da perseguição religiosa no mundo atual. O que podemos aprender com esses mártires? E o que isso nos ensina sobre o verdadeiro custo de seguir a Cristo? Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, um homem impulsivo, cheio de falhas, mas transformado pela fé. Após anos pregando o Evangelho, ele foi preso em Roma e condenado à morte. A tradição cristã afirma que, ao ser sentenciado à crucificação, Pedro pediu para ser colocado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Imagine o nível de devoção para suportar essa morte agonizante sem hesitar. Agora pense, se Pedro estivesse vivo hoje, ele enfrentaria a mesma perseguição? A resposta é sim. Em países como a Coreia do Norte, cristãos são torturados até a morte por não negarem sua fé. A história se repete. Paulo, o grande apóstolo que levou o Evangelho ao mundo gentio, também enfrentou um fim trágico. Ele sabia que sua missão o levaria à morte e mesmo assim permaneceu firme. Preso em Roma sob o governo do imperador Nero, Paulo foi condenado à decapitação. A espada cortou sua cabeça, mas sua mensagem nunca foi silenciada. Hoje, cristãos no Oriente Médio enfrentam execuções públicas, assim como Paulo enfrentou. São decapitados por extremistas, acusados de apostasia, perseguidos por sua fé inabalável. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado. Ele não teve tempo para fugir ou se esconder. Herodes ordenou sua execução e, segundo os relatos, sua morte foi tão impactante que um dos guardas que o acompanhavam até o local de execução se converteu e foi morto junto com ele. Hoje, no Paquistão, na Nigéria e em vários outros países, cristãos são assassinados simplesmente por se recusarem a abandonar o nome de Jesus. Eles sabem que podem morrer a qualquer momento, mas seguem firmes. Tomé, aquele que duvidou da ressurreição de Cristo, terminou sua vida como um dos missionários mais corajosos da igreja primitiva. Ele viajou até a Índia para pregar o Evangelho e foi morto brutalmente, transpassado por lanças. Nos dias atuais, cristãos na Índia continuam sendo perseguidos, com igrejas queimadas e fiéis atacados. André, o irmão de Pedro, foi crucificado em uma cruz em forma de X, mas passou 2 dias agonizando enquanto continuava pregando para os que passavam. Bartolomeu, segundo as tradições, teve sua pele arrancada viva antes de ser decapitado. Essas mortes não são apenas histórias antigas. A perseguição aos cristãos é uma realidade presente e assustadora.
Hoje, mais de 360 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição extrema. Países como Afeganistão, Somália e Coreia do Norte lideram a lista de locais onde seguir a Cristo pode significar prisão, tortura e morte. Há relatos de igrejas inteiras sendo destruídas, fiéis sequestrados e famílias separadas por se recusarem a negar Jesus. Você consegue imaginar viver com medo simplesmente por carregar uma Bíblia? Recentemente, um pastor na China foi condenado a anos de prisão por liderar um culto doméstico. Na Nigéria, mulheres cristãs são sequestradas e forçadas a se converterem ao Islã. No Oriente Médio, quem se converte ao cristianismo pode ser executado por apostasia. E, enquanto tudo isso acontece, muitos de nós vivemos uma fé morna, sem perceber o privilégio que temos de cultuar livremente. Diante disso, precisamos nos perguntar: o que essas histórias significam para nós? O que estamos fazendo com a liberdade que temos? Os primeiros discípulos de Jesus deram suas vidas pelo Evangelho. Hoje, milhões ainda estão dispostos a morrer por essa fé. E nós? Vivemos em uma realidade onde temos liberdade para seguir a Cristo. Mas será que valorizamos isso? Será que estamos dispostos a viver nossa fé com ousadia? O que podemos aprender com esses mártires? Eles não hesitaram. Não negociaram sua fé. Não colocaram sua segurança acima de sua missão. Eles nos mostram que seguir a Cristo tem um custo. E esse custo pode ser alto. Se hoje você tivesse que escolher entre sua vida e sua fé, o que faria? E mais do que refletir, podemos agir. Existem organizações cristãs que ajudam irmãos perseguidos, levando apoio espiritual e material para aqueles que sofrem por causa de sua fé. A oração também tem poder. Podemos interceder por esses cristãos, pedir por proteção e forças para que resistam. E podemos espalhar essa mensagem, conscientizando mais pessoas sobre essa realidade. Os apóstolos foram homens comuns que tiveram coragem de viver e morrer por algo maior do que eles mesmos. Hoje, milhões de cristãos fazem o mesmo. E a pergunta que fica é: e nós? O que estamos dispostos a fazer por nossa fé? Deixe seu comentário, sua reflexão. Precisamos falar sobre isso, porque a perseguição não acabou. E se não usarmos nossa liberdade para defender quem não tem, talvez um dia sejamos nós a precisar dela. Se esse vídeo te impactou, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário. E vamos juntos levantar essa discussão. A perseguição religiosa ainda é uma realidade. E quanto mais falarmos sobre isso, mais podemos ajudar. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.